Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para refletirmos nas lições desta semana que se inicia para nós. Em pensamentos, vamos em comunhão com a cúpula espiritual do CAE, que nos auxilia neste preparo, possibilitando condições melhores para que saibamos escolher entre as facilidades da vida material e o pão espiritual que alimenta a alma. Possibilitando assim que possamos demonstrar aos nossos familiares e amigos a pessoa melhor que queremos ser. Agradecemos então esse amparo e proteção do nosso Pai que está nos céus. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Ao teu reino nos dirigimos, daqui de onde estamos, como de qualquer parte. O nosso pão cotidiano dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, um bom dia mais uma vez. Agradecidos por esta oportunidade de nos encontrarmos. E a lição de hoje, do tema desta semana, é a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de número 131, com o título Homens e Anjos. Da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Emmanuel nos orienta sobre essa lição da seguinte maneira: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo, que lhes não aceita as ideias, e pelos companheiros que não se afinam com os seus princípios. E, como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações
destruidoras. Guerras silenciosas, aliás, têm por vezes secular duração por causa dessas situações. Entretanto, mesmo aquele homem que se gaba está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que esses espíritos, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Portanto, como diz Emmanuel, toda vez que formos compelidos a analisar os esforços alheios, recordemos a palavra de Pedro. Não te esqueças, não nos esqueçamos de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra nós diante de Deus. Bem, meus irmãos, então a gente vê nessa segunda carta de Pedro, formada por 3 capítulos, que ela, na verdade, incentiva a prática das graças cristãs e seus resultados. No segundo capítulo, em especial, Pedro nos faz um alerta sobre aqueles falsos profetas e mestres que, movidos pela ganância e com palavras fingidas, farão das coisas espirituais, negócios. Mas, como diz Pedro, esses receberão o seu devido juízo. Mas, mesmo assim, Pedro nos diz que essas criaturas ainda assim estão amparadas pelos anjos, que com a sua força e poder não fazem essas condenações diante do Senhor. E se a gente ver na trajetória de Pedro, de um humilde pescador de uma aldeola, convocado ao esforço cristão pelo Mestre, apesar de ter caído algumas vezes, se representou como verdadeiro apóstolo. Suas realizações foram inúmeras e nos serve como exemplo. Lembrando sempre que Jesus nunca nos deixou ausentes e que os anjos, as entidades espirituais que nos auxiliam, apesar das nossas dificuldades e falhas, apesar de falarmos algumas vezes verbos condenatórios contra outrem, os anjos nunca nos abandonam. E Jesus, o Mestre querido, é o nosso companheiro vivo e presente. Então, meus irmãos,
anjos e homens. Nós, com o auxílio dos anjos do mundo espiritual, seguimos o nosso caminho, agradecemos o amparo do Senhor e vibramos pelos nossos vizinhos, pelo nosso lar, pela nossa pátria e por nós, que ainda estamos nessa caminhada, procurando corrigir os nossos erros para representar a nossa família com atitudes melhores onde quer que estejamos. Graças a Deus.